Irmãos, a palavra desta noite, os desafios da família cristã na era pós-moderna. Me permitam só voltar no texto ao final. É sabido que temos, historicamente, a divisão das eras, das épocas, Idade da Pedra, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. E os nossos dias são caracterizados pela ideia da pós-modernidade. A pós-modernidade, irmãos, ela é marcada por algumas questões, marcada pelo relativismo. Nada é absoluto, tudo é relativo. Marcada pelo materialismo, que aí lida com a questão do consumismo. Quanto mais se tem, mais se quer, né? Me dá, tal qual o Provérbios vai nos ensinando, né? A gente não se satisfaz com nada, as pessoas não se satisfazem com nada. Tem alguma coisa e não está bom, nunca está bom. Então, sempre querem mais. Materialismo. Tem a questão da pluralidade, que hoje são as mais variadas ideias, filosofias, pensamentos, que marcam a sociedade e, às vezes, são pensamentos antigos que são remodelados, que são reensinados, que vêm de cara nova, e na tentativa de mostrar que o plural é melhor do que o singular. Então, não existe mais singularidade absoluta. Tudo é plural. Sexo é plural, vida plural, pensamentos plurais e, consequentemente, é marcado também por esse período da pós-modernidade. Também a questão da tecnologia, né? Aí você que é da década de 50, 60, como eu, você lembra da Remington? Quando alguém fazia um curso de datilografia, nossa, era a modernidade da época. Fazia-se o curso, a pessoa estava habilitada para trabalhar em escritório contábil, escritório de administração, e aí tinha toda uma técnica de uso de dedos para poder alcançar o diploma da Remington, que você era um datilógrafo. Quem é dessa época, por favor, confessou o pecado da sua idade? Eu também sou dessa época. Tecnologia hoje está tudo nas nossas mãos através do celular. O que a gente aprendeu lá atrás não vale mais nada. Né? Os aparelhos eletrônicos da nossa época, TV, Telefunken e outras mais, da Philco, da Philips, tudo ultrapassado. Tecnologia. Aí vem a questão também, irmãos, da ideia do individualismo. Parece que a gente viveu um tempo em que a ideia do coletivo era muito forte, né? Quando alguém tinha alguma necessidade, batia na casa do vizinho para pedir açúcar, para pedir arroz emprestado e pagava, viu? Pagava o arroz, pagava o açúcar, pagava o feijão. Casas que não tinham geladeira aí, ó, a gente ia na casa do vizinho para pegar uma forma de gelo. Eu sou dessa época, a gente pegava a forma de gelo e não tinha como devolver, né? Porque o gelo não tinha como, né? Mas tempos em que a ideia do coletivo, o bairro se conhecia, as pessoas se davam com mais liberalidade, não havia nenhum tipo de desconfiança. E quando alguém era mau caráter, todo mundo sabia. Todo mundo sabia quando alguém não era de confiança. Mas só que hoje, a pós-modernidade é marcada por cada um por si e Deus por todos. Eu não quero saber o que está acontecendo com você, se vire, se dane, vai se lascar, como diz o outro. Lamentavelmente. Pós-modernidade, irmãos, é marcada também por relações que Zygmunt Bauman chama de relações líquidas. Ele faz uma análise que nós vivemos um tempo, antes era tudo mais concreto, sim, sim, não, não, pode, não pode. Hoje a ideia tudo é como água que escorre pelas frestas. Então, não existe mais absoluto, segundo Bauman.
A vida agora deve ser vista, na pós-modernidade, como uma água que vai se moldando de acordo com o percurso que ela tem que seguir. Aí vem a superficialidade, aí vem algo que seja descartável, então as pessoas não são mais importantes, elas são um número, elas são como um objeto. A psicologia chama isso de um processo de coisificação. O outro se torna uma coisa, não é uma pessoa, é uma coisa. Eu não me relaciono mais com pessoas, com aquela coisa. O outro é essa coisa. E tem a ideia também do que é frágil. Então, hoje, é tudo muito frágil, não existe em nada aquilo que seja absoluto. Irmãos, bem-vindo, você está na pós-modernidade. Você vive isso. Quem nasceu década de 40, 50, agora está lidando com essa realidade da pós-modernidade. As famílias hoje, elas estão sofrendo por conta disso. As famílias hoje estão pagando um preço muito alto por causa disso. O que se deve pensar, irmãos, é que Deus tem uma promessa para as famílias. Nós ouvimos hoje, pela manhã, a aula de hoje cedo, falando sobre isso, a leitura que foi lida pelo nosso irmão superintendente Gustavo, ressaltando que Abraão é aquele que Deus chamou e nele seriam benditas as famílias da terra. Então, é fato que quando se pensa em família, se pensa em casamento. Mas hoje, há um número absurdo inclusive para nós crentes, porque hoje virou moda também os crentes quererem pular fora, divorciar, se separar. Bom que se saiba, irmãos, que quando nós pensamos em casamento, e nós somos aliancistas, nós cremos no Deus da aliança, esse Deus que estabeleceu o casamento, estabeleceu normas e regras para o casamento a partir de Gênesis capítulo 2, por isso deixou o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, os dois se tornaram uma só carne. Depois em Mateus 18, Jesus é questionado pelos fariseus sobre casamento, e Jesus fala assim, olha, lá no princípio, citando Mateus 2, 28, 23 e 24, citando Mateus e falando, no princípio não era assim, essa ideia de divorciar, Moisés permitiu a carta de divórcio por causa de quê? Endurece o coração, fica gélido, petrificado, não tem condições de perdoar, não tem condições de andar juntos, a despeito de qualquer que tenha sido o pecado que o outro tenha praticado, a possibilidade do perdão é sempre o caminho melhor. Portanto, se alguém aqui da igreja pensar em se separar, eu, como pastor, não vou falar em separação. Porque eu quero ser bíblico. E a Bíblia sempre fala que sempre deve se pensar na questão do reatar. E aí, dentro desse princípio, queridos irmãos, a Bíblia nos ensina que aí, havendo relações sexuais ilícitas, ou havendo abandono, que é o que o apóstolo Paulo nos ensina também, na carta de Corinto, aí já não tem mais jeito. Quando o infiel, o ímpio, quiser se afastar. Mas casamento tem uma cadeia de comando. Deus está acima de tudo porque Ele estabeleceu. E a gente pode pensar, a igreja que vem sendo usada pelo próprio Deus para abençoar aqueles que se casam, né? A autoridade civil que é constituída, porque precisamos estar diante da lei dos homens também, a autoridade paterna, pai e mãe, né, que precisam estar ligados a isso. Então, existe uma cadeia de comando que precisa ser lembrada, e isso não pode ser ignorado. Contudo, irmãos, nós estamos vendo cada vez mais crescer comportamentos pecaminosos por conta desse período pós-moderno, pensamentos e atitudes pecaminosas que estão tentando desconfigurar a ideia de casamento. Antes
se falava amaziar. Fulano de tal está amaziado. Depois, a ideia do ficar. Fulano está ficando com alguém. E ficar é ter relação sexual dentro, numa condição em que não há casamento, mas há uma conjunção carnal. Sem, digamos, obedecer os princípios básicos que as Escrituras ensinam. Usou-se também a ideia da amizade colorida. Tudo permissivo, né? Aí vem, irmãos, hoje existe o termo namorido. Namorido não é nem casado e nem marido. Não é nem namoro e nem... Aí, fulano tal, é namorido. E, às vezes, até por conta da questão de aposentadoria ou não, às vezes tem pessoas idosas, e eu já tive que lidar com situações dessas, em que pessoas idosas estavam numa relação de namorido, porque não queriam casar, porque um deles poderia perder a pensão. Isso entre nós. Então, irmãos, a ideia de casamento está sendo cada vez mais desconstruída. A sociedade moderna tem buscado essa desconstrução, né? E aí vai se configurando novas formas de se pensar um casamento. Casamento aberto, tanto mulher quanto homem pode ter casos extraconjugal. Casamento em abertura unilateral, só ele pode ficar com outras mulheres. A mulher tem que ficar em casa e ele pode viver a vida dele. Casamento aparente, aquele que, por conveniência financeira, o casal está junto. Aquele que, às vezes, por conta de bens da família A com a família B, mantém-se um casamento aparente, mas não tem afeto, não tem amor, não tem essa bênção que é reservada para os casais. O casamento vira um negócio. Aqueles que também têm casamentos licenciosos, onde pais se deitam com filhos, filhos se deitam com pais. Hoje, a expressão poliamor, pessoas que se envolvem com tantas outras. Hoje tem as relações casuais e hoje tem até mesmo as relações que na verdade, irmãos, são relações licenciosas, porque são condenados pelas Escrituras Sagradas. Então, parece-me que não é novidade o fato de que existe uma guerra contra a família e uma guerra contra a ideia do casamento. E agora, como é que nós fazemos? Porque nós somos cristãos. Nós temos as Escrituras como regra de fé e prática, onde aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos tem que estar alinhado com a vontade santa e soberana de Deus, que para nós é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ou seja, há uma guerra. Irmãos, a guerra, lembre-se, Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, contra este mundo tenebroso. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, que haveria um tempo que sofismas entrariam no meio do povo de Deus. Sofisma é uma mentira contada como se fosse verdade, mas é uma mentira. E o pai da mentira, conforme João capítulo 8, verso 44, é Satanás. Foi a insistência de Satanás com Eva que trouxe o dano para toda a raça humana. Ele fez um sofisma ali. Não é bem assim, Eva. Eva caiu na primeira. Ai, coitado de nós. Ela caiu na primeira. Foi uma mentira contada como se fosse verdade. E quantas mentiras não estão aí, sendo ditas, estão sendo repetidas, aí depois, nossa, é verdade mesmo, né? Aí o povo vai pela maioria e encara aquilo como se fosse verdade. Então, irmãos, há muitas mentiras que estão sendo ditas contra a sexualidade, masculinidade, feminilidade, casamento, sobre fé.
E essas mentiras têm que ser confrontadas. E você precisa estar atento, porque não tem como. Nós viemos de uma família, e se houver a perpetuação da espécie, nós precisamos constituir uma família. E essa família, se for alinhada com a palavra de Deus, ela tem que seguir os princípios de Deus. Então nós temos que ter os nossos olhos abertos para essa realidade que está aí. E há uma guerra contra a família. Sabemos, historicamente, as revistas masculinas, Playboy, Sexy, antigas, sabemos do fato de que as novelas, os filmes, que sempre tentando nos mostrar que a outra era melhor do que a esposa. O outro era mais bonito, mais charmoso do que o marido. Parece então que nós somos catequizados a pensar através de filmes e novelas que a outra era sempre a melhor, que o outro era sempre melhor, apesar de ser o infiel. E isso mostra que essa lavagem cerebral, de fato, veio sobre a população, não só brasileira, mas de muitos lugares. Nós temos, irmãos, o fato de que algumas ideias que foram sendo introjetadas na sociedade, que veio da Europa, que veio das Américas. Nós temos aí uma figura proeminente, que chegou a vir no Brasil também, Simone de Beauvoir, uma filósofa, que dizia que era preciso desconstruir a ideia da mulher, de ser mãe. Desconstruir a ideia do homem de ser homem. E nessa desconstrução, você poderia ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Irmãos, isso é diabólico. É diabólico. E quem se lembra dos filmes, ou daquele programa chamado Video Show, apresentado pelo Miguel Falabella, ele sempre encerrava com uma frase de Simone de Beauvoir, falando dela como se ela fosse a melhor pessoa do mundo. E toda a frase dele estava ligado a um desenvolvimento na perspectiva filosófica de que a fala de Simone Beauvoir era uma premissa máxima. Não tinha como refutar. E hoje nós estamos colhendo frutos disso. Nós temos Berta Lutz, Angela Davis, Malala Yousafzai, mulheres que estão aí, de alguma forma, mostrando seus pensamentos através das suas histórias, trazendo um desserviço ao reino de Deus e à sociedade. E esse desserviço, irmãos, com todas as letras, é o feminismo. O feminismo é um desserviço. Como também a ideia da masculinidade, do machismo, é um desserviço. A ideia do macho forte, alfa, é um desserviço. Quantas mulheres maltratadas, violentadas, agredidas, aqui em Botucatu, recentemente, numa atividade do Conselho de Pastores, foi destacado lá que em uma semana teve 15 casos de feminicídio em Botucatu. 15 casos de mulheres que foram maltratadas. E diga-se de passagem, irmãos, boa parte delas de igrejas cristãs. Igrejas cristãs, igrejas evangélicas, em que às vezes o pastor chega e fala, não vamos tocar no assunto, e aí a mulher vai fazer a denúncia. Vai chegar na Unesp, no PA. Certa vez, eu mesmo tive que lidar com uma situação em que a esposa chegou para mim e falou assim, pastor, meu marido está abusando dos meus filhos sexualmente. A pessoa participava do coral da igreja, a pessoa já tinha uma história na igreja, um certo respeito, e eu ouvi aquela mulher, orei, sentei e falei com ela o seguinte, a partir de agora, encerra o meu papel pastoral. Você vai sair daqui, você vai na delegacia fazer denúncia contra ele.
E assim que ela foi lá, irmãos, o homem, mudou. Fugiu. E levou 12 anos para esse homem ser encontrado. E quando encontrou, a irmã mandou uma mensagem para mim: pastor, pegaram ele. Então, irmãos, nós estamos lidando com vários problemas, inclusive dentro das nossas igrejas, que estão ligados a uma disruptura da ideia de uma família saudável. E aí a psicologia chama isso de família disfuncional. Eu faço sempre uma metáfora que, se a gente pensar na ideia de uma bicicleta, catraca e a parte lá esqueci agora o nome, a coroa, catraca e a coroa. Se você pega uma bicicleta, catraca e coroa, corrente, certo? Aí você tem a bicicleta, cilindro, guidão, rodas, você põe aquela bicicleta para funcionar. Quebrou um dente, ou da catraca, ou da coroa, ela começa a dar um tranco, né? Se aperta e ela dá um tranco. Se quebrar 2 dentes, você não consegue mais andar naquela bicicleta, porque se torna uma bicicleta disfuncional. Você tem a estrutura da bicicleta, mas a bicicleta não funciona como bicicleta. E a ideia da disfuncionalidade, irmãos, são famílias e casais que o casal está lá, marido, mulher, filho, mas não funciona. Tem toda a estrutura, mas a essência, a vivência, ela não funciona na sua normalidade espiritual, emocional e prática. Então se torna uma família o quê? Disfuncional. Então nós estamos lidando, irmãos, com movimentos, uma guerra contra a família há décadas, há séculos. Movimentos de libertação feminista, machismo, revolução sexual, lesbianismo, homossexualismo, legalização do aborto, manipulação genética, hormônio para virar homem, hormônio para virar mulher, coisas absurdas, declínio da liderança masculina. Os homens hoje não lideram mais nada, não assumem mais a sua posição, que é dada pelo próprio Deus, desde o contexto da família, desde o contexto da sociedade, e aí eu diria, inclusive o contexto da igreja. Há uma permissividade, há um suicídio moral, uma insensibilidade afetiva, um ativismo, secularização, uma perda da importância do valor da família. Será que, irmãos, Deus quer isso? Será que Deus deseja isso para a sua família? Será que Deus deseja isso para a família de crentes? Que nós vivamos tal qual num contexto de sodomia, lá em Gênesis, ou nessa dissonância em relação àquilo que ele coloca no Salmo 127, que é o Senhor que edifica a casa, né? Que é o Senhor que abençoa o marido, a esposa, os filhos, tal qual o Salmo 128 nos ensina. Será que Deus não tem isso reservado para a sua família? Por que então, queridos, que nós estamos assistindo tantas famílias indo a fracasso? Tantas, não poucas, famílias indo a fracasso. Lembremos-nos que o plano de Deus é um plano melhor, apesar da queda. A queda da família começou em Gênesis capítulo de número 3. O primeiro casal caiu e muitos outros caíram junto com ele. Toda a raça humana caiu junto com ele. Mas ao mesmo tempo que há queda, há redenção, há salvação, há proposta de mudança. E essa proposta de mudança, irmãos, ela vem pelo Evangelho. Eu louvo a Deus o dia que minha mãe foi para a igreja, década de 60. Entrou na igreja presbiteriana, na primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Ela entrou achando que talvez uma mulher iletrada não fosse vista, não fosse bem tratada por ser uma negra. Mas chegando lá, ela foi bem tratada, foi vista, foi acolhida. E aquilo mudou a vida dela, e mudou a vida do meu pai, e mudou a vida da nossa família. E aí vem o princípio bíblico, que
que passamos a ser a família da aliança, redimida da idolatria, de todo o ensino pagão. Nós éramos católicos, a família era católica. Eu já disse, eu fui batizado na igreja católica, na Catedral da Boa Morte, lá em Barbacena. Chama Boa Morte, catolicismo. Mas rompeu-se com isso, entendeu-se a verdade. Eu pastor, mas o outro pastor, meu pai diácono, minha mãe sócia emérita da SAF, irmãos instrumentistas. Mudou a família, salvou a família, redimiu do pecado e trouxe crescimento espiritual, cultural, intelectual. Redenção. Então, irmãos, Deus tem um plano para redimir, apesar do pecado dos nossos primeiros pais. Por meio de Jesus, Deus tem um plano de redenção para as famílias. Tornar a família uma fonte de bênçãos. Ter o casamento no mais alto e sublime plano de compromisso recíproco entre homem e mulher. A missão foi dada para os dois, homem e mulher. Não há, digamos assim, como separar quem é mais, quem é menos. É fato que, diante de Deus, existe um grau de responsabilidade que pesa sobre os homens. E quando homens fazem aquilo que Deus agrada, gera confiança na mulher para entender a missão que foi dada para ele, na construção de uma família. Não é nada contra a figura da mulher, mas é o fato que Deus tem uma prioridade e um grau de responsabilidade diante dele, dada aos homens. Famílias convertidas são famílias abençoadas. Famílias não convertidas são prostradas. Mas famílias prostradas diante de Deus são abençoadas. Salmos 22, 27 fala isso. Josué 24, 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Salmo 127 fala que os filhos são abençoados porque eles passam a ser essa herança, um bem, um benefício que Deus deu a eles. Herança não é só o dinheiro que a gente tem na conta. Vai ver, quando tem uma doença, esse dinheiro é tão importante quanto a vida de um filho, de uma filha, da esposa, do esposo. É importante até certo ponto. Mas a vida é melhor, é mais valorosa do que qualquer bem. Então, a Bíblia traz esses princípios para nós, mostrando inclusive que o sexo, como elemento de prazer dentro do casamento, é uma bênção. Una-se o homem à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Cantares capítulo 1 fala também sobre esses princípios, na alusão de Salomão com a Sulamita, no encanto que eles têm um com o outro, a bênção de Deus. Portanto, irmãos, Deus tem um propósito divino para o casamento. E por essa causa, ele precisa, o casamento precisa ser redimido, ser salvo, ser transformado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai mudar todo esse contexto. Porque o padrão de Deus, irmãos, é muito elevado. Um Deus santo nos chama a ser santos tal qual Ele, então Ele não vai abaixar o padrão por causa da pós-modernidade. Lamentavelmente, quando se fala hoje em liberalismo teológico, e se fala de liberalismo ético, o liberalismo teológico é pegar o texto bíblico aqui e falar, isso aqui é mito, isso aqui é conto, isso aqui não é palavra de Deus. O liberalismo ético é, não sei, pode ser. Irmãos, quando nós rebaixamos as Escrituras e rebaixamos a nossa consciência desse Deus que é onipresente, onipotente e onisciente, quando nós rebaixamos isso, algo ruim certamente vai acontecer. Quando a igreja rebaixa, quando a sociedade rebaixa, aí nós entramos no liberalismo teológico, liberalismo ético. Tudo pode. Tudo pode. E, lamentavelmente, muitas comunidades na Europa já faliram
por conta disso. Nos Estados Unidos já faliram por causa disso. E o Brasil está entrando pelo mesmo caminho, de repetir os mesmos erros. E esses erros, irmãos, é porque nós deixamos de olhar para o padrão de Deus, que é elevadíssimo. Porque o casamento foi instituído por Deus e, portanto, devemos seguir as orientações bíblicas a respeito do mesmo. Devemos examinar a Bíblia e observar o padrão de Deus para que o casamento possa ser bem-sucedido, para que possamos criar os filhos no temor do Senhor. E diante dessa realidade, devemos fazer a seguinte pergunta, né? Qual é o padrão de Deus para o nosso casamento? Qual é o padrão que você tem seguido no seu casamento? É da idade antiga, da idade média, é da idade moderna, é da pós-modernidade ou da palavra de Deus? Porque às vezes nós podemos estar num processo que se chama de assimilação cultural, estarmos absorvendo um comportamento pecaminoso e trazendo isso para a nossa casa, para a nossa vida. Homens, mulheres, filhos. Irmãos, o padrão de Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. A palavra de Deus é reta, ela não faz curva. Então, nós às vezes queremos modelar, né, a vida, aquilo que, na verdade, não é padrão de Deus. E isso traz um grande problema. E aí, o padrão de Deus é que as pessoas se casem. E lembremos, irmãos, que nós não somos católicos. Os católicos têm o casamento como um dos 7 sacramentos. Ou seja, eles têm o casamento como um ato salvífico, como os demais sacramentos. Nós não. Nós entendemos que o sacramento, a ceia e batismo. E o casamento foi um mandato social para toda a raça humana, crentes ou não crentes. Graça comum vindo sobre pessoas que não conhecem Deus, que podem construir uma família saudável, sim, ainda que não tenham o conhecimento de Deus. Deus pode abençoá-los, a benefício da sociedade. Mas a família cristã é um valor muito mais elevado. Então, a ordem de Deus é que se casem. O livro de Deuteronômio fala isso, Josué, capítulo 23 também, Reis também. Então, o casamento é um mandato universal, mas com orientações particulares. O casamento foi designado por Deus para se tratar, tratar e trazer benefício e bem-estar para o homem. Bem-estar para o homem e para a mulher. E, ao mesmo tempo, o aumento da espécie. Aumento da espécie. O casamento, irmãos, deve ser visto assim. Nós não devemos esquecer a principal matéria da instituição do casamento, que é a criação de uma descendência santa. A principal matéria estabelecida a partir da criação é de uma descendência santa. O padrão de Deus, o casamento, é estabelecido quando Deus dá ao homem uma responsabilidade, tal qual Efésios capítulo 5, verso 23, falando que tal qual Cristo é cabeça da igreja, o homem é cabeça da Ah, pastor, mas isso é machismo. Não tem como mudar. E aí você, na língua grega, é o kefalê. Kefalê. Kefalê é cabeça. Você é o kefalê da sua esposa. Quantos kefalês nós temos aqui? Vocês, homens, comigo, somos os casados, os kefalês. Uma liderança espiritual sobre a casa. E o nosso desafio é viver como Cristo viveu e dar à esposa as mesmas condições que Cristo dá à igreja, de amar, de cuidar, né? Se tem uma ruguinha lá, a gente ajudar a tirar a ruga, né? É essa a função. Qual a função da esposa? A esposa
tal qual Efésios capítulo 5, é essa que deve ser cuidada, amada, deve honrar e entender que tem um piloto, mas há uma missão, ela é a copiloto nesse processo. Não é diminuída, muito pelo contrário, valorizada na sua responsabilidade, na bênção de ser mãe e de ser esposa. O que encontra uma esposa é um homem bem-aventurado. Você foi a bem-aventurada que Deus deu para o seu marido. Será que você consegue enxergar assim? Então, dentro desses princípios, irmãos, o casamento é uma bênção. É uma bênção. E há deveres que a Bíblia nos ensina que devem ser cumpridos dentro do casamento. Se nós olharmos, após a modernidade, parece que ela jogou por terra todos os deveres, tanto da mulher quanto do homem. O homem agora não tem mais dever nenhum, virou agora um anarquista, a mulher também não tem dever nenhum, e parece-me que vivemos num estado primitivo. E quando nós estivemos na África, eu acho que já compartilhei com a igreja, quando nós estivemos em Moçambique, e fomos fazer visitas para os orfanatos ali em Maputo, o que mais nos impressionou foi o que nos foi informado ali no orfanato Arco-Íris, bem como no orfanato Casa das Formigas, que havia uma cultura em Moçambique, e essa cultura implicava em, se a jovem quisesse se casar, o noivo tinha que pagar um dote para o pai da noiva, mas enquanto ele não pagasse o dote, ele poderia estar com ela. Aí poderia ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Não pagou o dote, ainda não está casado, mas pode ter filho. Aí o rapaz fala assim, não, eu não quero mais você. Aí a menina fala assim, eu também não quero mais você, mas também não quero as crianças. Sabe o que acontece, irmãos? Imagina. O homem fala, não quero você e nem as crianças. A mulher fala, eu não quero você, já que você não quer, eu também não quero nem você e nem as crianças. O que acontece? As crianças ficam literalmente abandonadas. Abandonadas. Crianças doentes, com AIDS, mutiladas, literalmente abandonadas. Ninguém é responsável por nada. E parece que ainda que nós não tenhamos essa tradição aqui, chamada lobolo, isso está se tornando uma prática. Mulheres que abandonam suas famílias porque querem viver o seu sonho, o sonho não vivido. Homens abandonando as suas casas porque não tem a mulher que gostariam, não tem a casa que gostariam, abandonando. E, irmãos, isso não está longe de nós, não. Então, nós estamos observando essa pós-modernidade invadindo cada vez mais a sociedade corrompida, pecaminosa, e invadindo os arraiais cristãos. Isso é problema. Há deveres que nós temos que cumprir. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que casamento é um lugar que tem que ter alegria. Alegria. Os dois devem conservar alegria. Os dois devem ter, dentro daquilo que a Bíblia nos ensina, no fruto do Espírito, uma das manifestações do fruto do Espírito é a alegria. O amor é essencial. A alegria, ter alegria no casamento. Provérbios capítulo 5, 18 fala isso, que o casamento tem que ser um lugar de alegria, não de peso, não de conflito, não de dano, mas de alegria. Que deve haver amor, conforme Efésios capítulo 5, amor para com a esposa, um amor sacrificial, isso deve acontecer, e deve haver respeito para com o marido, visto que a honra da mulher para com o homem traz bênçãos para ela mesma, porque quando ela honra o seu marido, ela respeita o seu marido e honra esse homem, ele vai ser mais produtivo para dentro de casa. Tudo vai acontecer de forma mais harmoniosa. Temos que entender, irmãos, que desse padrão, a mulher também exerce um trabalho importantíssimo lá, na sua fidelidade, tal qual
Provérbios capítulo 31, 27 ensina. Uma mulher que encontra a missão a ser compartilhada. Ser mãe não é um peso. Ser mãe é uma bênção. Cuidar de filhos não é um peso, é uma bênção. E o mundo hoje está vendo os filhos como um peso, como um problema. Não é assim. E a Bíblia nos ensina sobre isso. E a Bíblia fala que essa mulher tem que ser exemplo no lar para a conversão do marido quando ele não conhece a Deus. 1 Pedro capítulo 3, 1 fala isso. Que a mulher ganha o marido em silêncio. Testemunho. Vida. Oração. E vai ganhar. E, irmãos, isso aqui é bênção como promessa. Então não é se ela fizer. Se ela fizer, Deus está dizendo que vai honrar isso. Que a mulher ganha o marido em silêncio. Dentro desses padrões de Deus, que os pais criem os filhos no temor do Senhor. Os pais criem os filhos no temor do Senhor. Que os pais precisam estar atentos a tudo o que acontece no lar e a empenhar-se para dar educação aos filhos e orientá-los no caminho do Senhor. Irmãos, as escolas estão desesperadas, porque a filosofia que hoje paira com a influência do progressismo, que abre para todas as possibilidades, então a escola está catequizando o seu filho. A TV está catequizando seu filho. A internet está catequizando seu filho. Então, se você não catequizar seu filho, alguém vai catequizar. Alguém vai ensinar. E se não é fundamento bíblico, é ensino de valores filosóficos e princípios que são contra a palavra de Deus. Algo que me espantou quando eu estive em Belo Horizonte e eu mantive atendimentos psicológicos às segundas-feiras lá no consultório. E aconteceu que eu não sou especialista em atendimento de criança, porque a gente precisa do que é chamado de espaço potencial, como se fosse uma brinquedoteca. Eu nunca tive, então, mas várias famílias começaram a me abordar, a me procurar, sabendo que eu era pastor e sabendo que eu era psicólogo também, falando, nós queremos ajuda porque nosso filho já está com tendência homossexual. Meninos, 4, 5, 6, 7, 8 anos, quando não, abuso sexual. Crianças. Então, praticamente, a maioria das pessoas que eu atendi, quando morava em Belo Horizonte, foram pais desesperados por conta das crianças. Então, se os pais não tiverem um tempo de educar, de catequizar, de ter um tempo de qualidade com seus filhos, irmãos, isso vai ser um problema. Então, há deveres que os pais precisam cumprir, precisam estar atentos a tudo que acontece com seus filhos. Caso contrário, o mundo vai os atrair. O mundo é sedutor. Satanás se apresenta como anjo de luz. E se você não estiver atento, você pode perder seu filho. Deveres dos pais: amar seus filhos, conduzi-los a Cristo, devem ser instruídos na palavra e não devem provocar seus filhos à ira. Adolescência, juventude, já começa aquele tempo de tensão, né? Então, evita provocar seus filhos à ira. Tenha o cuidado, o zelo em relação a isso. Há um padrão, irmãos, para o relacionamento familiar, indo já para o fim. O papel dos filhos também é honrar os seus pais. Os filhos hoje são rebeldes, os filhos hoje são anarquistas, querem viver a própria vida, mas é bênção quando os filhos honram os pais. Ouvir as instruções dos pais, se submeter à disciplina dos pais e respeitar os idosos. São princípios fundamentais para quem quer ter uma vida abençoada. E aí eu concluo voltando para o texto. O texto é um texto simples. O texto começa
lá no Salmo 103, a gente se lembra, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é mim, bendiga o seu santo nome, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele vai falando de coisas boas, maravilhas, que Davi está experimentando em relação a Deus. Mas Davi coloca aqui algo que certamente ele precisou muito. Davi teve uma família disfuncional também. Quem conhece a Bíblia sabe que Davi teve uma família disfuncional. Casou-se com Mical, recebe como prêmio, depois também vai se casar com Abigail, porque Nabal era um homem perverso, morre. Depois ele é seduzido, ou se sente seduzido por Batseba, e essa se torna praticamente a sua esposa, que o acompanha até o fim. Davi teve uma família disfuncional. E essa família de Davi, irmãos, foi marcado pela vingança de Absalão para com o pai, marcado uma relação incestuosa de Judá e Tamar, marcado por vingança, por ciúmes internos, marcado, irmãos, por fuga, porque Davi diz assim, quem me dera ter asas, eu quero ficar longe dessa família. Você não pensa isso? Estou fora. Quem me dera ter asas, Salmos 55, voaria até encontrar descanso, porque eu não tenho sossego. Davi está falando de família. O meu inimigo não é o outro, é o que está na minha casa. Família. Então percebe, irmãos, que Davi está reconhecendo que era a misericórdia de Deus que o sustentaria para lidar com a ideia de família. A misericórdia de Deus, ele está falando aqui, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Apesar da minha família, Deus é misericordioso. Ele fala, e sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Deus é justo. A justiça de Deus vai vir sobre os filhos dos filhos, pai e filhos, avô, netos, bisnetos. Ele fala para que os que guardam a sua aliança para com ele e para com os que lembram dos seus prefeitos. Quem guarda vai ser abençoado. Ou seja, Davi, ele mostra um fio de esperança. Ele vai se confortar diante de toda uma família disfuncional que ele tem, na misericórdia de Deus. Então, ele fala, a misericórdia de Deus é constante, por pior que tenha sido a sua família. A misericórdia do Senhor é sobre ela. O temor do Senhor agrada a Deus. Quando nós tememos o Senhor, Salomão fala, é o princípio da sabedoria, mas agrada a Deus. Né? A bênção se estende sobre filhos e filhos. A bênção de Deus é sobre você, sobre os seus filhos. Fale com Deus, se a bênção não chegou, Senhor, a tua palavra diz que vai ser abençoado. Então, Senhor, eu quero crer nisso. E eu busco a tua face por conta disso. Seja como aquela viúva que está batendo lá na porta do juiz. Juiz, ó juiz, advoga a minha causa. Juiz, meu marido não se converteu. Juiz, meu filho não se converteu. Juiz, a minha mulher não é convertida. Senhor, a minha família não é tua ainda. Senhor, bate na porta, meu irmão. Clame ao Senhor. Ele diz isso. Nosso problema é que a gente desiste fácil, né? A gente é facinho para parar de fazer o que é certo. Ele fala que é preciso guardar a aliança, é fundamental nós mantivermos firmes a aliança. Aliança é isso aqui, ó. Deus fez uma aliança com Adão, Adão quebrou. Deus fez uma aliança com Jesus, Jesus cumpriu até o fim. Ainda que tenha sido sofrido para ele, Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, faço aquilo que o Senhor quer. Jesus cumpriu. E quando nós cremos em Jesus, nós estamos dizendo, Senhor, nós confiamos em quem não quebrou a aliança, para que através dessa bênção isso chegue até nós. Jesus cumpriu a aliança. Nós quebramos sempre, mas a nossa confiança nele nos faz ser abençoados. É fé, o justo viverá pela fé. Cumprir os mandamentos. Tem ordenança, tem princípio. Eu preciso obedecer. Disciplina. O pai disciplina o filho que ama. Deus tem bênção para a família, mas a família tem que obedecer. Se viver na anarquia, não tem bênção. A bênção vai para outro, né, que obedece.
E para obedecer, eu tenho que conhecer a palavra. Eu tenho que desejar obedecer, ainda que seja penoso. Sai da tua parentela. Às vezes você tem uma parentela que é carnal, pecaminosa, e você tem a igreja. Sai do meio da tua parentela, vem para a igreja, se fortalece para você lidar com aquela família difícil. Eu não vou na igreja, não oro. Tem que buscar. Irmãos, aí a gente vai entender o que Deus falou para Abraão. Sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e por meio de você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A pergunta é: a sua está incluída na promessa? Você quer essa bênção ou você passa? Eu não quero isso, pastor. Isso aí é para vocês que são fanáticos. Tudo bem. Então, se não quer, não quer, né? Não quer, não quer. Mas quem entende que pela fé pode se apropriar disso, irmãos, não tem como. A sua família não será tomada por maldição, por danos, e ainda que venham lutas e dificuldades, o Senhor será contigo. Como promessa do Senhor Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe a sua família, amém? Então nós vamos orar. Feche seus olhos aí, um tempinho para que você ore por sua família, sua casa. Depois nós vamos cantar o último hino, encerrando o nosso culto. Senhor Deus, nosso Pai, nós lemos a palavra e fizemos essa leitura de como o mundo está, o mundo que nos cerca está, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para aquilo que a Tua palavra diz, a buscarmos aquilo que a Tua palavra diz, a vivermos aquilo que a Tua palavra diz para as nossas famílias, para as nossas casas. E naquilo que estamos falhando, ó Deus, traz perdão para nós. Estamos falhando no amor, na atenção, no cuidado, se estamos falhando no zelo, naquilo que estamos falhando, mostra para nós, mediante a ação do Espírito Santo, através de conversas profundas e íntimas, ó Deus, para que possamos ter famílias mais saudáveis, perfeitas só quando estivermos na Tua presença, mas famílias mais saudáveis. E, ó Deus, e como igreja também, nos aperfeiçoe como famílias da fé, naquilo que estamos falhando uns com os outros, irmãos, na fé, e que, por alguma razão, deixamos amargura, ressentimento, ódio tomar conta da nossa vida. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, ajuda-nos. Assim oramos em nome de Jesus.